faço parte da igreja em Jundiaí, junto com o Marion, Haroldo, e para mim assim é uma honra muito grande estar no meio de vocês. Assim, me sinto bem pequenininho, apesar do meu tamanho, assim por ser talvez o mais novinho nesta visão. Bom, o que eu gostaria de dizer, diferentemente do que o Mateus disse, para mim foi um problema, porque eu venho de uma geração, da quarta geração de pastores presbiterianos, e que o grande ponto é, nós estamos certos e o resto do mundo está errado. E Deus me mostrou que eu não tinha todas as respostas. E eu voltei para o Brasil sem as minhas respostas e sem as minhas perguntas. Eu voltei sem nada. Explico. Nós tínhamos em Jundiaí, minha família e mais alguns irmãos, uma rixa ou uma certa briga com católicos. E isso foi alimentado no meu coração por muitos anos. E assim, justamente porque eu pensava que eu era melhor do que vocês. E eu peço perdão por isso. E obrigado. E assim, é importante, viu? Obrigado mesmo. Mas assim, quando eu fui convidado pelos irmãos a ir à Áustria e aprender um pouco mais sobre unidade, eu estava numa fase muito difícil na questão de unidade. Não entendia nada, não tinha revelação de nada, buscava a Deus sobre isso, e meu coração muito dolorido e muito machucado e muito assim diferente da maioria dos irmãos. Bom, cheguei lá, a gente passou por várias matérias, muita convivência, como o Mateus falou, não saiu morte, mas quase, né? Mas assim, Deus transformando os nossos corações. E assim, e Deus foi mudando meu coração quando a maioria eram católicos, e só nós três do Brasil evangélicos, e tinha os irmãos cuidando literalmente da gente. E assim, eu fui especialmente amado pelos irmãos de lá, os irmãos católicos, muito amados, e Deus mostrou para mim e falou assim, cadê as suas respostas? Ele falou assim, eu não tenho mais. E a desconstrução da minha ideia, onde havia um céu onde nós, evangélicos, estaríamos lá, sozinhos, né? Foi desconstruída para a honra e glória do Senhor. E assim, estar no meio de vocês para mim é um presente. E assim, como eu sou amado por Deus. E eu me senti o restante desse tempo, desses 35 dias, foram intensos, sendo ministrado pelo amor de Deus, pelos diversos irmãos que tinham lá. Tinham judeus messiânicos, tinha irmãos católicos, e até entre nós, os brasileiros, tivemos momentos de perdão entre nós. Então, Deus nos levou e me levou a um arrependimento. Porque, fazendo uma retrospectiva bem rápida, eu briguei contra a unidade por muitos anos. Deliberadamente. Porque meu coração estava machucado. Mas nada supera a graça, como o padre falou hoje de manhã, padre José Eduardo, se não me engano. Ele falou que a vida corre, a graça flui e não há quem pare. E atingiu o meu coração nesses dias. Então, quando hoje eu entendo muitas vezes o Marião pregando lá em Jundiaí sobre unidade, e eu não conseguia entender exatamente aquilo que ele queria falar, porque não tinha vivido isso. E a minha experiência hoje não tem como Jesus voltar se a igreja não estiver unida. E não podemos ter restrições entre nós, não podemos ter problemas de relacionamento entre nós. Então eu decidi lá, nós tivemos um momento muito forte de envio, lá nesses dias lá na Áustria, foi no último dia, se não me engano, onde houve um envio, e eu senti Deus falando, falei, você gostaria de ter esse propósito de unidade na sua vida, para viver e para morrer, por isso? E assim, eu falei, não é Deus não pode ser, mas era. E no momento ali, muito forte, nós entregamos as nossas vidas de novo com o Senhor, e fizemos um pacto, eu e minha família, minha esposa e meu filho, de viver para isso, para a unidade da igreja, para ver a volta de Jesus, e para morrer por isso também. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. Mas assim, eu acho que parte do plano de Deus, para esses dias na igreja, é curar gente complicada que nem eu. Com coração duro que nem eu. Eu acho que é o maior milagre, inclusive. Porque pessoas com coração quebrantado se unem facilmente como esse ambiente. Eu senti a presença de Deus só o dia inteiro. O dia inteiro. Nas mensagens, no louvor, eu vejo os irmãos se tratando. Gente, é muita presença de Deus. E eu queria muito fazer parte disso, eu queria muito sentir isso. E nesses 35 dias eu estava sozinho, entre aspas, mas assim, não tinha para onde fugir.
E eu precisava realmente ser curado desse pecado que eu cometi e que minha família cometeu. Bom, Mateus e Débora lembram, foram pedir perdão para todo mundo lá, lavamos os pés uns dos outros, pedimos perdão para os irmãos judeus, pedimos perdão para os irmãos católicos, e foi um refrigério e uma limpeza no nosso coração. Então, o curso em si, ele é muito intenso, mas assim, ele convoca você a uma resposta. Não dava para voltar simplesmente, foi muito da hora, legal, valeu, tal. Queridos, foi um milagre esse curso. Foi um milagre para nós chegarmos lá, foi um milagre vivermos lá em comunhão com outros irmãos, e foi uma luta para voltar para casa, que depois eu explico melhor. Mas assim, a mão de Deus curando pessoas, trazendo uma revelação sobre a unidade, trazendo a importância da segunda vinda de Jesus Cristo, porque quando você imagina que você está cooperando com o processo da segunda vinda de Jesus, gente, não há divisão que aguente. Amém? Não há divisão. Então, assim, não foi assim algo muito místico, mas caiu uma máscara no meu rosto, e aquela coisa, nossa, eu não enxergava isso. Então, meus irmãos, houve perdão, houve cura no meu coração, houve um despertamento para a unidade. Hoje eu entendo que sem elas Jesus não volta, ou fica mais difícil talvez. E assim, eu entendo o que Deus está fazendo na nossa geração. Eu brinco assim, que eu não sou a nova geração, né? Eu tenho 41 anos, mas assim, eu não sou tão velho, obviamente, mas também não sou tão novo. Estou naquela zona desmilitarizada, né? Aquela zona assim, não sabe bem o que é ainda, né? Mas assim, esse tempo que me resta, esse tempo que tem pela frente, a minha família vai lutar pela unidade da igreja. Assim, e meu filho tem 8 anos, ele vai ver também isso, e ele vai brigar isso também, ele vai viver isso também. Então assim, foi momentos assim intensos de presença de Deus, de cura interior no nosso coração e de visão de futuro para a igreja, de enxergar o momento profético, como o Mateus falou, que é um momento especial para nós, aqui no Brasil. E as nações têm visto a gente diferente, os irmãos lá da Europa, que são os nossos professores, eles viram o potencial que tem na nação e olha, vocês estão indo para o Brasil, então vocês têm uma tarefa. Isso encheu meu coração de esperança aos 41 anos. Né? Eu achava que eu tinha parado já. Mas assim, eu agradeço aos irmãos que oraram por nós, assim, que oraram por mim, que contribuíram. Foi um milagre. Então assim, eu me coloco à disposição da igreja e dos irmãos para servir vocês até a hora que Jesus voltar. Se Deus quiser, não, ele vai voltar. Mas até chegar a esse ponto, eu coloco a vida da minha família à disposição de vocês. Que Deus abençoe.